Estimados telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com o Salomão Moiana. Neste domingo, num registro diferente, a partir da cidade de Chimoio, onde este domingo caiu o pano sobre a 11ª reunião nacional de quadros do Partido Frelimo, razão pela qual nós gravamos este programa a partir da cidade de Chimoio, onde teve lugar esta reunião que juntou aproximadamente 3.000 pessoas, entre delegados e convidados. Salomão, boa noite. Boa noite. Gravamos este programa a partir daqui de Chimoio, porque participamos desta conferência, Exato. 11ª, como convidados. Como é que avalia, em linhas gerais, esta conferência, que teve o condão especial ou histórico, em que Daniel Chapo lançou uma espécie da sua doutrina, que foi impressa num livrinho deste volume, este pequeno volume, com o título Renovar Moçambique, uma nova era, um pacto com o povo. Portanto, é uma espécie da doutrina de Daniel Chapo a partir deste livro. Qual é a análise que faz do ponto de vista geral para depois entrarmos na especialidade? Bom, do ponto de vista geral, penso que foi um grande evento. Um evento que mostrou mais uma vez a capacidade da Frelimo em juntar muitas pessoas, em mobilizar, em fazer uma logística espetacular, em que junta-se as duas coisas, a parte do partido e a parte empresarial daqui de Chimoio, que organizou uma feira muito grande e colocou uma série de barracas que as pessoas tinham lá alimentação, tinham todas as condições, e muitos comerciantes estavam lá a vender os seus produtos, e de modo que, de uma maneira geral, eu penso que isto teve um impacto positivo na vida das pessoas, sobretudo daqui de Chimoio. E também o debate na conferência, houve, para mim, dois momentos importantes. Houve o primeiro dia em que as pessoas falaram, levantaram uma série de assuntos, e depois o segundo dia foi totalmente dedicado ao estudo em grupos, o dia de ontem, portanto, e hoje é que se apresentaram os resultados das discussões em grupos. E apresentaram-se uma série de moções de saudação, etc. Mas, avaliando assim no cômputo geral, posso dizer que, pronto, cumpriu-se uma obrigação estatutária da Frelimo, de organizar uma conferência nacional de quadros, normalmente na véspera ou um ano antes das eleições, um ano antes dos congressos da Frelimo. E neste caso o congresso vai ter lugar no próximo ano. Eles conseguiram juntar muita gente de várias origens, de tal forma que havia tantas saudações, tantas mensagens de saudações das províncias, das organizações sociais da Frelimo, que praticamente o tempo para o debate ficou um pouco limitado. Mas pronto, cumpriram aquilo que eles queriam cumprir. O que queriam cumprir era realizar uma reunião desta magnitude, era renovar, digamos assim, o apoio, a confiança ao presidente da República, ao presidente do partido, e endossar deram-lhe muitas cartas em branco para ele avançar em todas as direções que ele achar convenientes para resolver os problemas de Moçambique. Houve uma moção de saudação à direção do Chapo, de tal forma extensa a moção de saudação, que alguns militantes pediram para se reduzir algumas conquistas, alguns feitos que tinham sido narrados naquele documento, e outras vozes a dizer, não, se ele fez, tem que vir tudo. Então, pronto, são tantas coisas que enumeraram a dizer que são realizações do próprio presidente, e coisas que se misturam entre coisas do partido com coisas do governo, uma vez que o presidente do partido é também presidente da República. A outra questão que eu queria colocar, Salomão, o presidente da Frelimo publicou este livro, que estamos aqui a fazer referência, em que o cerne da governação de Daniel Chapo, mesmo no discurso
quero acreditar que depois do discurso, da tomada de posse, este foi o discurso mais profundo e procura também explicar alguns conceitos dessa questão da agenda econômica. Com que impressão ficou com esse discurso de Daniel Chapo? Não, eu achei que o discurso foi muito profundo, foi muito bom. Eu até, depois de ouvir o discurso e depois de ouvir os debates, eu fiquei com a sensação de que ainda há uma grande falta de coragem por parte dos militantes em falar tudo o que lhes dói. E o mais notório é que nos intervalos, algumas pessoas até vinham ter comigo, para falar lá também. Vai lá falar, pede lá para falar, porque vocês, como são de fora, podem levantar mais problemas do que nós. Eu tenho limitações, se eu falar, se calhar não vou ter a oportunidade e tal. Quer dizer, eu noto isto, que o Chapo está muito mais avançado que o partido dele neste momento. Ele diz coisas que projetam a visão dele para um tipo de Moçambique que ainda não estamos a construir e que se calhar não vamos conseguir construir com a estrutura atual montada no Partido Frelimo, em que temos uma comissão política praticamente cansada e temos estruturas totalmente, digamos, arcaicas e enferrujadas até, mas está um presidente que tem esta capacidade de dizer coisas e dizer que vai fazer. Se calhar, ele no partido busca apenas o apoio político para depois realizar a maior parte das coisas que falou a nível do governo. Porque no governo praticamente ele está sozinho, pode ainda acelerar mais mudanças do que no partido. Mas o que ficou claro com tudo isto, olhando o discurso do presidente, olhando a discussão naquela tenda da conferência, é que a Frelimo precisa de mudar, a Frelimo precisa de crescer. E o mais curioso é que alguns militantes que falaram, Grupo Maria da Luz Guebosa, Graça Machel, até o Galiza Mato Júnior e outros jovens até que falaram, também dizem isto, que é preciso mudar, que é preciso combater a corrupção nos mais veementes termos e que é preciso o partido distanciar-se o máximo dos corruptos e não dar nenhum apoio aos corruptos e cingir-se muito na legalidade. Quer dizer que tudo o que falam as pessoas ali dentro é igual àquilo que nós falamos cá fora. Agora, o meu problema é quem que dá o primeiro passo para, de facto, as coisas acontecerem como alguns militantes demonstraram ter vontade de ver isso acontecer. Falaram várias pessoas, falou... Era só para que eu também introduzir essa questão. Em relação aos debates, tinham lá tinha lá os documentos que foram distribuídos. Sim. E tínhamos também aquilo que foram os pontos que foram resultantes dos debates ao nível das células. Exato. Mas notei, não sei se ficou com essa impressão, Salomão, que muito do que foi falado ali não tem adesão a esses documentos, no sentido em que as pessoas houveram uma violação, digamos assim, do princípio da vinculação temática. As pessoas abandonaram os documentos. Queriam falar. Exatamente. Por exemplo, eu estive a ouvir agora no fim o Djalma Lourenço e outras pessoas a dizer que, nós estamos aqui a falar saudação ao camarada presidente porque tem realizações, mas os alunos estudam no chão, lá fora. E nós não estamos a discutir isso. O povo lá fora não está à espera de nos ouvir que saudamos o camarada presidente, saudamos os militantes. O povo quer saber que tipo de soluções levamos de Chimoio para lá fora. Eu acho que aqueles elementos que falaram ali tiveram como pretexto os documentos, mas claramente abandonaram os documentos e começaram a falar da realidade que eles estão a ler na sociedade e das inquietações que eles ouvem do povo na sociedade de uma maneira geral. O que quero dizer é o seguinte, eu estava a conversar ontem com alguém e eu ia dizer, lá fora, por exemplo, se ouvir uma opinião de alguém que está no Maputo, que não está ligado a isso, que não está a ver,
é capaz de dizer que eles lá não estão a discutir nada. Estão a falar coisinhas deles. Mas estavam a discutir mesmo. Estavam a discutir coisas preocupantes. E estão a levantar os mesmos problemas que nós levantamos. Agora, para mim o problema é quem é que dá o primeiro passo. Porque o levantamento de problemas já o fizemos. O diagnóstico foi feito. O diagnóstico que eles apresentaram aqui é o mesmo que nós já trazíamos de muitas outras ocasiões. Então, o diagnóstico está muito claro. Agora, faltam medidas concretas. O combate à corrupção, todos que falaram estão a dizer que o partido não pode apadrinhar corruptos. O partido tem que ser intransigente contra corruptos. Mas os corruptos, a maior parte deles, são aqueles que têm acesso aos recursos. E quem tem acesso aos recursos? São militantes do Partido Frelimo, que são eles os dirigentes do Estado, são eles os dirigentes das empresas públicas. Aqui, por exemplo, todo o governo estava aqui, governadores todos estão aqui, presidentes dos municípios, de 60 municípios estão aqui, toda a gente, os PCA de todas as empresas estão aqui, e milhares de funcionários públicos estão aqui. Então, são essas pessoas a massa crítica da corrupção. Então, estamos a falar coisas, mas cada um com os seus receios. Por exemplo, o jovem que estava a dizer, veja lá se você fala. Eu não posso, eu fui transferido há bocado de uma província para Maputo. Se eu começar a falar, sou capaz de ser devolvido para a minha província de origem. Eu não quero ser devolvido porque Maputo é onde eu vou evoluir. Então, há este sentimento de que há muitos problemas no partido, problemas antigos até, e que alguns não se resolvem, porque também não há mudança na algumas estruturas, por exemplo, comissão política. Há muita gente que está a dizer que essa comissão política não é comissão do Chapo, devia mudar. Mas o próprio Chapo, para mudar a comissão política, está à espera do Congresso, que vai ter lugar lá no segundo semestre de 2027, quando pode, através de outras manobras internas, encontrar novidades nas listas para a comissão política e tirar esse. Então, eu acho que é essa a maior dificuldade na Frelimo. Por um lado, você ter um dirigente que parece muito revolucionário, o Chapo ainda tem força, mas se calhar daqui a 2, 3 anos, se as coisas não mudarem muito, ele próprio vai começar a entrar nos esquemas. Então, eu penso que é preciso alguma coisa. Eu acho que esses comitês centrais que reúnem podem fazer algumas decisões extraordinárias e ajustar a governação, a visão do presidente, fazer o presidente acompanhar a sua visão por elementos físicos concretos que são capazes de acompanhar o que ele pensa. Uma das questões que eu ia pedir a minha realização para se calhar mais 10 minutos para vermos esse primeiro bloco. Sim. Salomão, olhando para a questão dos debates, notamos aí duas questões centrais. A questão é a discussão econômica, a outra é a questão do combate, digamos assim, aos principais males que encravam, digamos assim, o desenvolvimento do país. Nessa questão da economia, Teodoro Ati trouxe um conceito chamado ética da prosperidade, que foi também desenvolvida pelo Castigo Lang e também por Graça Machado, no sentido Exatamente. de que não pode ser o problema a riqueza. Exato. O grande problema é que essa riqueza na ilegalidade. Na ilegalidade. Como é que Não, eu acho que eles têm razão. Sim. Eu acho que é esse o caminho. A ética da prosperidade. Sim. Prosperar com ética. Sim. Não prosperar porque você pisou alguém, não porque você fez assalto ao Estado, ou porque você fez falcatruas que foram perdoadas na altura. Sim. E você hoje diz que é o gajo mais rico, sim, não sei quanto. Por exemplo, há uma intervenção que é muito celebrada aí nas redes sociais, que foi feita num grupo, não foi na sala plenária. Acho que foi o Domingos Stivani que fez, não sei. Parece que é ele. E aquele diz que, eu vou falar, eu teria medo, mas como já fiz 70 anos, vou falar. Tem medo de quê? Quer dizer que ele ficou esse tempo todo, até completar 70 anos, a ver problema e não falava. E ele próprio participou de muitas falcatruas ao longo da história de Moçambique. Ele foi diretor-geral das alfândegas. Na altura em que foi diretor, acumulou um vastíssimo patrimônio imobiliário e de muita coisa. Tem escritórios, tem edifícios, tem universidade. Tudo isso construído por um funcionário público, que era diretor das alfândegas.
Num país normal, isso não é permitido. Um funcionário que está a gerir a entrada de dinheiro para o Estado e ele ter um patrimônio superior a vários setores do Estado e hoje dizer que porque já fez 50 anos, 70 anos, já posso falar à vontade. Eu acho que não é bem assim. É preciso ver de onde é que viemos, para onde é que vamos e como é que vamos. E não darmos a entender. Por exemplo, ele até recomendava coisas que não são fazíveis agora. Estava a dizer que, por exemplo, falou da renúncia. Estamos a dizer que alguém era governador e renunciou. Porra, temos que dizer que ele não renunciou. Nós exoneramos por causa disso. Mas a lei não diz isso. A lei diz que renuncia. Agora, renuncia por quê? Pode ter pressões lá em casa, pode ter pressões no partido, pode ter pressões na rua que a gente não sabe. Então a pessoa renuncia. Então, nós não somos capazes hoje de gerir Moçambique como se geriu em 1983, como ele recomenda, que nós já fomos a Xai-Xai para desmontar um governador, dizer publicamente o que ele fez. Em 1983 já aconteceu isso. O Samora mandou desmontar o João Fastela Pelembe em Xai-Xai. E disse claramente que ele é acusado de corrupção sexual, corrupção econômica, muitas coisas ali em público. Hoje em dia já não pode fazer isso. Você não pode chegar e desmontar um governador, porque tem uma nova legislação que protege também os direitos do próprio governador. Então, ele pode ser pressionado no partido e mandado ele renunciar. Mas pronto. Agora, eu acho que não é por aí que nós devemos fazer as coisas. O combate contra a corrupção não é o partido dizer, isso é demagogia até, é populismo. Chegar, este aqui roubou isso, roubou aquilo, enquanto você também roubou. Então não faz sentido. Eu penso que é preciso encontrar formas de os órgãos da administração da justiça combaterem com exemplaridade a questão da corrupção. Permitir que os órgãos do Ministério Público, os tribunais, funcionem em pleno para combater a corrupção. E os outros órgãos que colaborem com estes, no sentido de se encontrar melhores caminhos para tudo andar. Não proteger a corrupção, não apadrinhar, não acobertar e não praticar o nepotismo. Há uma questão que eu queria colocar, Salomão. A visão está aí. Daniel Chapo diz que o ciclo dele de luta pela independência econômica enuncia um conjunto de ideias que pretende pôr em marcha. A questão que eu quero saber de Salomão, olhando para o contexto moçambicano, as dificuldades inerentes ao processo governativo em Moçambique, há mesmo condições para darmos esse salto? Eu acho que há. Porque sabe o que é? E uma das condições é esta conferência. Sim. O Chapo precisava desta conferência. É por isso que lá no fim, através da voz da Carmelita Namachulua, foi lido um documento chamado Recomendações da 12ª Conferência. Aquelas recomendações, mais ou menos, pegam nas medidas do Chapo e traduzem em coisas concretas, dizer que o partido deve fazer isso, deve fazer aquilo, devemos reforçar aqui, devemos reforçar ali. No contexto econômico, por exemplo, na parceria com empresas estrangeiras, a parte moçambicana deve ter no mínimo 50% ou 51%, e não ser sempre uma parte menor, uma vez que não somos os donos dos recursos. E uma série de ideias que foram lá traçadas. E eu penso que com estas ideias transmitidas aqui, e esses documentos, que todos eles encorajam o presidente a avançar, o presidente, com o seu Conselho de Ministros, pode transformar isso numa política do governo, uma política do Estado. Mas com os mesmos atores, porque a ideia é fazer diferente para resultado diferente. Não. Mas Salomão aponta, por exemplo, a questão da comissão. Mas essa é outra questão. O corredor falou-se muito dessa questão. A comissão política da firma, aquelas pessoas que vimos ali, são, de fato, o entrave para que esse governo Moçambique. Não são um entrave, mas aquelas pessoas têm um grande peso. Mesmo não estando no executivo. Eles não estão no executivo, mas tem muita gente no passado, deles. Eram membros da comissão política, mas também tinham lugar no Conselho de Ministros. Mas eles têm afiliados no executivo. Há pessoas que no executivo podem não correr, podem não
não ter uma grande prestação, mas porque foi colocado por recomendação do camarada X, que é membro da Comissão Política, o presidente, nesta altura, que ele considera-se novo, acha que não pode entrar em choque, não tira. Mas há pessoas que não valem, há pessoas que não correm, há pessoas que não vão conseguir acompanhar a visão dele. Mas esta conferência é um pretexto. Houve esta conferência. O que é que o presidente vai dizer daqui para frente? Camaradas, disseram para nós fazermos isto. O partido, através dos seus quadros, mandatou-nos para fazermos isto. Temos que fazer. Se um governante, um ministro, um secretário de Estado não está em altura de fazer, sai. Vai prever uma remodelação nos próximos tempos? Não, eu estou a prever que se ele quer implementar o que foi dito aqui, tem que mudar algumas pessoas. Tem pessoas que não correm, tem pessoas que não fazem nada, tem pessoas com uma preguiça clara. Você vê que esse indivíduo não tem por onde começar. Então tem que tirar essas pessoas. Só para fechar mesmo esse tópico desse primeiro bloco, Salomão, falou-se muito aqui nessa reunião também, que Daniel Chapa, Filipe Nunes não realizava a conferência de quadros. Exatamente. E ele acabou dentro da reunião a dizer que ele realizou uma conferência de quadros em outubro de 2016. Não, e que a última... Queria realizar a última em 2021, mas esses membros aqui da Comissão Política não me recomendaram. Disseram que havia Covid e não podíamos fazer conferência. E também havia intensificação das ações armadas em Cabo Delgado. E tínhamos que nos concentrar nisso e não fazer conferência. Ele fez muito bem, porque a ideia que havia era de que o News nunca quis conferência de quadros. Quer dizer que... É um antidebate interno. Exatamente, mas não é isso. Ele próprio fez bem. Acho que esse esclarecimento foi oportuno e necessário e ajudou a desmascarar alguma hipocrisia de alguns membros da Comissão Política, que eles próprios davam a entender que não havia conferência, não houve no passado, porque o presidente que estava ali não gostava de debate. Então, e ele desmascarou, disse, não, eu até quis fazer outra em 2021, mas esses camaradas aí da Comissão Política disseram que não. Mas não era uma forma indireta que o presidente Nunes se encontrou para chamar a atenção, digamos assim, a periculosidade de alguns elementos da Comissão Política? Não, sim, alguns são muito perigosos. Alguns são muito perigosos. Alguns que trabalhavam bem com ele, hoje viraram-lhe as costas por completo. Mas isso é normal, na Frelimo é sempre assim. Quando sai um presidente, aqueles que trabalhavam bem com ele, quando ficam, fazem de conta que virtudes a toda hora. Exatamente. Era elogios. Tipo, esses elogios fizeram o Chapo hoje. Fizeram um documento que nunca mais acabava, a elogiar tudo que o Chapo fez, a visão dele nos transportes, capacitou os primeiros secretários, comprou Ford Rangers, por uma série de coisas. Mas o dia que ele sair, vão dar a entender que nunca passou por aqui nenhum Chapo. Vão lhe virar as costas. Os mesmos. É por isso que eu dou razão àqueles que dizem que quando sai um presidente, devia sair a Comissão Política. Pode ficar 2 ou 3 por causa de memória institucional. Mas não é preciso ficar toda a gente ali. Quer dizer, o presidente é o único novo na Comissão Política. Os outros são antigos. E Castigo Langa trouxe uma ideia no sentido também de reduzir-se muito o peso dos chefes, dos membros das comissões nas províncias. Não, e houve no documento lido por Carmelo Salmachulua, no fim das recomendações, recomenda-se a reestruturação da ideia de Brigada Central nas províncias. Do chefe da Brigada Central. De modo a acabar com essa coisa de que o chefe da Brigada Central parece ele o proprietário daquela província a nível da Comissão Política. Tudo que se quer falar de uma certa província não se pode avançar muito sem ele intervir. Então, ele é que é o dono daquela província a nível central, o que facilita o clientelismo e tráfico de influência, porque muitos deles até terão proveitos materiais pelo simples fato de ser chefe de uma brigada central numa província. Então, houve muita recomendação e eu penso que são tantas recomendações que se calhar... No outro programa também podemos calar. Na próxima semana ainda podemos trazer mais fazer uma lista de algumas recomendações fundamentais que vão ser... Porque, bom, saímos agora da sala, o presidente agora está num comício, mas daqui a pouco voltam para fazer o encerramento
Portanto, ainda há coisas que vão ser ditas que ainda não apanhamos. Sim. Eu penso que vale a pena ouvir bem e vale a pena ver a dinâmica. Sobretudo, eu tive muitas conversas com os empresários daqui. Estão muito felizes também não estão felizes com a Frelimo ou não Frelimo. Estão felizes com o ambiente criado, esta oportunidade de conseguirem fazer bons negócios. Estive com o delegado da CTA, sim, o Alcides Cintura, estive com o Félix Machado, da Beira, e estão muito felizes com a dinâmica empresarial, mas ao mesmo tempo estão preocupados porque algumas decisões não andam. Eles querem ver isto andar de verdade, quer dizer, a serem tomadas medidas que ajudem tanto o setor empresarial como o setor público em geral para a economia de Moçambique descolar e começar a voar. Então, há alguns nós de estrangulamento que precisam ser removidos. E que se nós não removermos isso, havemos de voltar aqui no próximo ano falar as mesmas coisas. E no Congresso vamos voltar a falar disso. Então, eu penso que o arranque foi bom. A conferência, na minha ótica, foi uma boa ocasião. É verdade que critica-se que estão aqui os funcionários públicos, mas são os únicos militantes que a Frelimo tem. A Frelimo só tem funcionário do Estado. A Frelimo até há pouco tempo era partido único em Moçambique. Todas as pessoas que mais ou menos têm 50 anos para cima vêm da Frelimo. Portanto, os outros partidos surgiram agora, também tem militantes, tem muitos militantes, mas pronto, a maior parte dos funcionários do Estado são todos da Frelimo. Administrador de distrito estão aqui, secretário de Estado estão aqui, toda a massa administrativa do país está praticamente aqui. Está aqui com os meios deles com que trabalham lá. Alguém trabalha como secretário de Estado, tem uma viatura. Aqui em Teto, numa província qualquer, não vai deixar a viatura para vir aqui andar a pé ou andar de táxi. Então, eles estão aí. É um pouco demagogo também dizer que isso, na nossa realidade, então, acho que não é. Essas coisas também não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes que eu penso que tem que começar a ver, houve um que tentou dizer uma coisa também que não foi muito desenvolvida. Acho que foi esse embaixador, o Moaria, o Carvalho Moaria, que disse, essa coisa de que nós, Frelimo é o povo, Chapo é o povo, temos que ter cuidado porque há outros partidos no país. Nós somos uma sociedade multipartidária. E essa ideia que ele levantou... Falou também sobre a questão do socialismo. Exatamente, veio no documento final, em que diz, o primeiro ponto desse documento que a Carmelita leu, de recomendações, recomenda que a Frelimo clarifique a sua ideologia e veja claramente se quer criar um socialismo, qual é o modelo de socialismo que a Frelimo quer criar, se tem modelo próprio, se vai copiar um modelo qualquer, e clarificar isso, porque o Chapo fala de socialismo democrático. Mas é preciso dizer bem o que é isso, socialismo democrático. Então, há muita coisa por clarificar. Por exemplo, o hino do Partido Frelimo diz que o socialismo triunfará. Mas qual é o socialismo? Se ninguém está engajado na construção do socialismo. Então, eu penso que as grandes ideias foram aqui lançadas. Será necessário, acho que amanhã, reúne a comissão política para começar o processo da sistematização. Depois da comissão política, reúne aqui mesmo o Conselho de Ministros na terça, e depois reúne aqui mesmo o Comitê Central na quarta-feira. Eu penso que essa sequência de órgãos é para tentar sistematizar isso e transformar isso em políticas concretas que devem ser implementadas para o país andar. Exato. Salomão, então vamos obedecer o nosso intervalo. Então fica o nosso compromisso próxima semana. Voltarmos a olhar já para questões setoriais, que você falou na justiça, finanças, por essa questão econômica é central. Fundamental. Então, vamos então obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Até já.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa A Semana com o Salomão Moyano. Salomão, nesta segunda parte vamos discutir dois temas. Na semana passada fomos acusados de não discutirmos aqui no programa assuntos do Anamola, essas questões todas. Isso era importante também falarmos. Não há aqui nenhum embargo a temas do Anamola aqui. Como o programa foi para o ar no domingo, e aquilo tinha acontecido numa altura em que nós já tínhamos gravado o programa, de facto não falamos, que era para nós também condenarmos, em termos muito veementes, a atuação da polícia em Quelimane. E eu penso que foi uma atuação muito desastrosa e que esse tipo de atuação, e eu penso que a conduta do comandante provincial da PRM não ajudou muito, porque a Anamola fez todas as diligências para ter uma marcha e para fazer o seu comício. E o comandante provincial, o comando provincial, decide que sim, faz o comício, mas não marcha. E depois alega vários motivos. Um dos motivos é que havia abelhas que morderam pessoas, deram ferroadas às pessoas. Outro motivo é porque uma pessoa da Anamola tirou uma pedra contra um carro da polícia. Carro esse que nunca foi exibido, ninguém viu. Outro motivo é porque havia carnaval. Mas tudo isso aí foi acautelado. Se havia carnaval, como dizia o Manuel de Araújo, por que a polícia não coordenou com o município para saber como enquadrar a marcha da Anamola num dia em que há carnaval também na cidade? E a hora em que o carnaval de Quelimane acontece não é a hora que a Anamola queria fazer a marcha. Portanto, a atuação da polícia em Quelimane configura uma grande violação dos direitos fundamentais. E nós não podemos deixar isso normal. Nós devemos de condenar isso sempre. Isso que estamos a ver aqui da Frelimo é muito bonito. Estamos aqui cheios de polícia, mas a polícia a controlar o movimento do trânsito, a organizar as pessoas. Não estamos a ver aqui nenhum polícia armado até os dentes. Não estamos a ver aqui nenhum polícia com gás lacrimogéneo. Por quê? Porque é um partido normal que está reunido. Agora, quando reúne um partido tipo a Anamola, começam a mobilizar blindados, a circular em toda a zona, mas isso não pode ser. Isso aí é que mostra que algumas das coisas que estamos aqui a dizer podem ter ainda dificuldades de implementação. Porque há uma mentalidade resistente, uma mentalidade monopartidária resistente na cabeça de muitos que estão ali. Há indivíduos ali que pensam como fascistas, que pensam como ditadores, que pensam como sanguinários e que qualquer coisa para eles que não seja da Frelimo mata, não presta. Isso não pode acontecer. Num país normal, o que a Frelimo está a fazer aqui é bonito. O que a Anamola queria fazer em Quelimane é bonito.
A Frelimo agora está num comício, estão todos no comício. Vão dançar, estão a dançar aqui. Desde que cheguei aqui, estão a dançar todos os dias. Então, é isso que se pretende. A convivência democrática que nós estamos a falar sempre é um partido como Frelimo. Até a Frelimo aqui devia ter convidado partidos da oposição moçambicanos para virem apresentar mensagem, cumprimentar a Frelimo. E também os partidos da oposição, quando reunirem em seus congressos, chamar Frelimo para ir lá saudar o evento. É assim que vivem os países. Agora, terem na cabeça a ideia, conforme disse um amigo meu que esteve a jantar conosco ontem, a dizer, epá, temos que encontrar uma maneira de eliminar a Namola. Mas por quê? Você quer eliminar a Namola por quê? É porque vão nos atrapalhar. Vão te atrapalhar por quê? Se você tem o seu povo, a Namola também tem o seu povo. Deixa lá ver quem que tem mais povo. Ali na prática, na urna, não é com balas e gás lacrimogêneo que você vai demonstrar a sua superioridade em relação à Namola. Você pode disparar e as pessoas não te votar. Portanto, não é assim. O que nós temos que fazer, aqui a Frelimo discutiu aqui hoje, é preciso reduzir a distância. O partido Frelimo está sendo visto pela população como sendo um partido distante do povo. É preciso reduzir isso. Como é que se reduz? Através de ações concretas na base. Eu falava com Alcides Cintura, o empresário, a dizer que lá ele vive em Manica, no campo. E que lá no campo tem um parque de máquinas, tem tratores, tem coisa que está a fazer. E que lá no campo ele é um provedor. As pessoas, quando têm problema, vão ter com ele. Mas é isso que se pretende, que um elemento da Frelimo, quando está numa zona, seja o ponto de referência de soluções. Não seja um indivíduo rodeado pela FIR para andar a assustar a população. Não é nada isso. Um elemento da Frelimo, quando está numa aldeia, quando está num povoado qualquer, tem que ser um imã que atrai a população para vir apresentar problemas, para vir pedir caixão quando tem falecimento, para vir colocar assuntos da sociedade e ele ajudar a participar na resolução. Agora, nós não podemos ser um partido que quando alguém pensa diferente, mata. Não, assim não vamos longe. Assim, vamos ter essas atividades que estamos a ter aqui, mas vamos continuar a figurar nos relatórios internacionais como um país intolerante, politicamente intolerante, um país que persegue a oposição, porque isso é perseguir a oposição. Quando você tem um evento deste de nível partidário, na semana passada você não permitiu um evento de um outro partido, não faz sentido. Portanto, eu penso que é preciso abandonar essas práticas de disparar, essas práticas de matar, essas práticas de gastar recursos públicos, gás lacrimogêneo, para você andar a disparar isso para crianças, para senhoras que não têm armas, não têm nada. A única arma, conforme disse alguém, é uma garrafinha de água mineral que queriam beber ao longo da marcha e você dispara contra essas pessoas. Isso não é justificável, nem é defensável. Não vale a pena aquilo que disse aquela senhora porta-voz do Comando Provincial da Zambésia, que também não conseguiu explicar nada. Esteve aí, coitada, a boiar na conferência de imprensa. Eu penso que não podemos ser assim. Nós não podemos ser um país com 3, 4 velocidades, em que sei que Limane leva porrada, se Frelimo em Chimoio, beijinhos. Não pode ser assim. O país não pode andar assim. Tem que haver uniformidade de atuação. A polícia é republicana, a polícia não pode ser da Frelimo. A polícia tem que ser polícia da República de Moçambique. E os comandantes têm que ter ordens corretas, ordens concretas e organizadas que sabem orientar a atuação das suas unidades. Exato. E não permitir isso. Exato. Salomão, vamos avançar ainda nesta segunda parte também para um segundo ponto. Na semana passada, nós falamos aqui do assunto do caso INSS. É um assunto, na verdade, que do momento tem estado a se falar, são pessoas são referidas ao lugar dos bens, do diretor-geral, dos outros. Mas é uma questão que eu queria introduzir neste debate, Salomão, e que o Salomão traz aqui, é a questão de refletirmos um pouco sobre o Instituto da Presunção da Inocência e também a dignidade, o bom nome
Como é que olha para essa questão? Há uma ideia de que, de fato, a corrupção também deve ser combatida, feita justiça, mas em que termos? Como é que nós fazemos isto? Não, esse é um debate internacional, não é só de Moçambique. Em vários países, os países são muito avançados na proteção da presunção de inocência, são os países nórdicos, que quando prendem uma pessoa por causa de corrupção nem dizem o nome. A imprensa nem escreve o nome, só diz que foi preso um homem de tantos anos de idade, um funcionário público, e pronto, não diz nada. Você pode cavar até descobrir, mas eles não recomendam que você publicite isso. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, o primeiro que viola a presunção de inocência é o Cernic e o próprio Ministério Público. Eles, quando te prendem-te em público. E prende-te na companhia da imprensa. Faz um espetáculo. Por exemplo, esses que estão presos, esse Ciuta e outros. E eu via eles num programa televisivo a serem presos, a serem algemados em público. Agora, você algema alguém em público e ainda espera que haja presunção de inocência. Quer dizer, que a opinião pública diga que não, aquele levaram só para irem investigar, ele ainda é inocente. Não, para o público é ladrão. É verdade que pode-se investigar e chegar à conclusão de que não é. Mas você já condenou a pessoa, já entregou a pessoa ao Tribunal Popular. E o Tribunal Popular já avançou com sentença, porque não demora, condena no mesmo dia. O Humberto Sartori, quando foi preso, o Cernic foi lá com jornalistas. E pronto, o que se disse? É traficante de droga. Agora morreu, não se sabe se ele tinha alguma relação com algum tráfico de droga ou não tinha. Eles queriam investigar. Então, eu penso que aqui tem que haver um trabalho combinado entre os órgãos da administração da justiça e a comunicação social. É para salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos que estão a ser vilipendiados. Por exemplo, esses desse caso do Ciuta, por exemplo, já se enumerou quantas casas, não sei o que. Agora, estou a ouvir outras pessoas a dizer que não é bem assim. Não é aquilo que está-se a dizer. É muito menos e não é aquilo que, nos termos em que está sendo dito, é por causa de outros interesses que também foram contados e que o próprio Ciuta nem está disponível a dizer. Então, é uma questão muito complexa que nós não podemos concluí-la no dia da prisão. Alguém é preso hoje, você já diz que é porque esse indivíduo está metido em nada. Deixa, a Procuradoria pode prender a pessoa, ir investigar, sem fazer alaridos. Até pode emitir um comunicado que foi detido um cidadão assim, até pode dizer o nome se quiser, mas indiciado diz que nós estamos ainda a investigar e oportunamente vamos esclarecer. Mas não esclarece. É capaz de ficar um ano sem dizer mais nada. O Humberto, por exemplo, acho que foi em março, até aqui não se disse mais nada. Ele morreu, mas tem outros colegas dele na cadeia, não se disse mais nada. Então, ficamos com a ideia de que aquele é ladrão, aquele é traficante, aquele é isso. Era essa questão, como é que fica? A questão, essas pessoas, por mais que possam vir a ser, até pode não ir a julgamento. Até pode serem... Não ir a julgamento, não serem pronunciadas. Podem ser despronunciadas. Como é que fica a carreira, o nome, a família? Não fica nada, fica uma mancha tão grande que você não sabe como resolver. Isso já vai depender das conexões que cada um tenha com os organismos de tutela de onde ele veio, se lhe readmitem ou não, tendo em conta que não se apurou nada na questão do tribunal. É o que estava-se a dizer sobre o comandante João Abreu. Meteram o caso nos tribunais, foram despronunciados. Então, mas já se dizia que eram corruptos, tinham roubado, tinham desviado. O tribunal diz que não há nada aqui que mostra que eles... E os mesmos jornais que fizeram aquelas parangonas já não escrevem. Já não voltam a fazer. Acha que ao nível da própria imprensa há uma necessidade de uma autocrítica em relação a essa questão? A nível da imprensa, há uma figura que está a faltar muito. Aqui tínhamos chamado de comissão de ética, mas nunca funcionou.
Noutros países, a Comissão de Ética da Comunicação Social é uma coisa muito séria. É uma coisa que até faz alguns julgamentos de alguma atuação errônea por parte da comunicação social e que fere a ética. Aqui não. Aqui nem há debate. Os sindicatos de jornalistas, os organismos que apoiam os jornalistas, nem promovem debate sobre a ética e a deontologia profissional. Resultado disso, muitos desses jovens que estão a entrar agora no jornalismo não sabem se é preciso ter cuidado de quê. E pensam que uma vez que ele tem microfone, tem o poder de invadir toda a gente e de falar mal a seu belo prazer. Então, era preciso que houvesse mais discussões sobre ética e também houvesse uma articulação em que a polícia, o Ministério Público participam para clarificar como é que você garante a presunção de inocência de uma pessoa que você algemou em público e anda com a pessoa algemada e diz que é inocente. Como? Quer dizer, é aí onde é preciso... E essa questão da acusação também é parar nos WhatsApps, as conversas, e de onde é que vem? as supostas conversas dos WhatsApp a circular. Mas é difícil construir uma ideia de inocência. Exatamente. Aparentemente, os dados estão lá. Porque também, e como é que chega nos WhatsApps? É através do pessoal que está lá dentro dos processos. O pessoal, por exemplo, agora o processo daquele está em instrução preparatória. Portanto, está numa fase secreta de instrução. Mas todos já sabemos tudo. Já se sabe o que é que estão a dizer, onde é que estão as coisas, como chegar lá, uma série de coisas. E um dos arguidos desse caso, até um jornalista, o canal de Moisés, que não, ele escapou de ser detido, uma história como essa. Exato. Mas que, entretanto, ele emite um comunicado a dizer que nem é arguido no processo. Sim, aí está. Mas por que não é arguido no processo? Se todo aquele conjunto de direção, DAF, direção geral, alguns elementos até da UGES estão detidos, mas o diretor da UGES não está. E eu penso que são coisas que é preciso esclarecer com muita clareza, de modo que não haja interpretações dúbias. Porque o que começa-se a dizer é porque aquele ali é afilhado do fulano, é porque aquele é conterrâneo do fulano, e depois estão a tentar proteger a ele. E aquele coitado que não tem conterrâneo no poder mais alto está aí na desgraça. Eu penso que é um assunto sério que tem que ser tratado a nível mesmo profissional da comunicação social e a nível profissional do Ministério Público e do CERNIC, para clarificar quais são os mecanismos de atuação que podem ser eficientes, mas sem ferir a ética, sem estragar este princípio fundamental que consta da Constituição. É um princípio constitucional, a presunção de inocência. Não é se o Ministério Público quer ou se a imprensa quer garantir a presunção. É obrigado a garantir, é um comando constitucional, mas que já sendo todos os dias vilipendiado pela atuação desses órgãos e que eu penso que não é boa atuação, porque quando a pessoa é despronunciada lá à frente, se a pessoa despronunciada não aparecer ele a exigir que a imprensa coloque que ele não foi acusado, não sai mais nada. Esquecem a ele. Exato. Bom, então vamos neste momento obedecer o nosso segundo intervalo. Voltamos na terceira parte para nós concluirmos então a nossa habitual rubrica Salomão Responde. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais,
clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte, terceira e última parte do nosso programa Semana aqui com Salomão, a gravarmos a partir daqui da Praça do Medical, aqui na cidade de Chimoio. E vamos então para a nossa habitual rubrica Salomão Responde. Salomão, vamos então responder aqui, estamos com problema de tempo, parece que lá vamos a tempo de responder 2 ou 3 questões. Vamos começar pelo nosso internauta Cândido Luiz, quer saber do Salomão como é que podemos medir o desempenho real da figura da Inspetora-Geral do Estado e também do Provedor de Justiça. Não, há de ser possível. Neste momento ainda não, porque a Inspeção-Geral está em organização. Mas depois disso, há de ser pela atuação dela, quantas vezes ela investigou processos, quantas vezes parou desmandos, quantas vezes foi solicitada para entidades públicas que tinham manifestações de corrupção e como é que ele fez. E como é que fez a inspeção nesses casos. Então, é isso que vai constituir matéria para se avaliar se está a trabalhar ou não, se está a ter bom desempenho ou não. Igualmente com o provedor de justiça. O provedor de justiça é uma figura que recebe queixa dos cidadãos, também intervém e também ainda vai ao Parlamento apresentar relatório anualmente com uma série de assuntos que ele, ao longo do ano, investigou, ao longo do ano tramitou, alguns para os órgãos da administração pública, outras vezes para outros órgãos que não sejam da administração pública. Por exemplo, também leva pedidos dos cidadãos para organizar petições ao Conselho Constitucional. O provedor de justiça já fez muito disso e que algumas das petições que ele fez resultaram em decisões que impediram, que negaram algumas leis, alguns decretos que o Conselho de Ministros tinha aprovado. Portanto, é assim que se pode medir a atuação desses órgãos. E a Inspeção-Geral do Estado, neste momento, não podemos exigir nada. Está na fase de montagem dos seus gabinetes. Há pouco tempo é que saiu, não sei se é regulamento de funcionamento. Portanto, ainda está na fase de contratação do pessoal, na fase de organização, de instalação, saber em que edifício vai funcionar. Depois disso, quando estiver instalado minimamente, vamos começar a cobrar serviço, a saber se está a trabalhar ou não, se está a intervir ou não, se as denúncias que os cidadãos mandam estão a ter resposta ou não. Isso, claramente, havemos de vir aqui dizer o que os cidadãos estão a dizer. Exato. A segunda questão, se calhar o último mesmo para fechar o nosso programa, as outras vamos analisar na próxima semana, é o Danilo Gomes. Quero perguntar sobre a questão da quantidade dos deputados. Ele quer saber por que 150, desses 200, por que precisamos de 250 deputados? Por que esses fazem que 150 ou 100 não fariam? E essa questão também foi colocada aqui nessa reunião do quadro sobre repensar-se o papel do deputado. Repensar o papel do deputado, até repensar o número dos deputados. Aqui há duas linhas
o número de deputados é determinado pela população existente num país. E aí ainda temos uma coisa para debater em profundidade, porque para o nosso caso, o recenseamento eleitoral é que dita, por exemplo, que Nampula vai eleger 50 deputados este ano. E no outro ano pode eleger 42. E a mesma província que já elegeu 50, pode baixar para 40 e tal. A mesma província como Gaza, por exemplo, que por causa de um processo que aconteceu em 2019, passou de cerca de 18 ou de menos disso para 20 e tal. Então, isso está errado, isso nem devia ser assim. O número de mandatos por cada província devia ser determinado pelo número da população inscrita no censo geral da população e não no recenseamento eleitoral. Porque essa coisa do recenseamento eleitoral é muito frágil. Há zonas onde não chegamos porque não temos meios, então não recenseamos o número que era necessário. Resultado, aquela província fica prejudicada, tendo uma população que merecia maior representação a nível do parlamento. Mas há pessoas que estão a dizer que 250 deputados são muitos, devíamos ter menos, devíamos ter mais de 230. Mas há pessoas que dizem, não podemos ter 230 por a nossa população. Agora vai para 40 milhões de habitantes. 40 milhões não podem ser representados, até podíamos ter mais. Então, é um debate que vai estar em curso por algum tempo. E é bom, era bom, na minha opinião, que não aumentássemos o número. O número de 250 deputados é muito bom e é muita gente que nós mandamos ao parlamento e que não se vê o seu contributo. Aliás, aqui eu ouvi uma coisa interessante. As pessoas estão a dizer, temos aqui camaradas que estão no parlamento desde 1994. Não saem. Quer dizer, aquilo já é a profissão dele, vai reformar ali. Não pode ser assim. Parlamento não é para você ficar 40 anos. É um sítio, você pode estar lá 10 anos, se calhar, e fazer um trabalho bom e depois mudar, entrar outras pessoas. É um sítio rotativo, em que você não pode ocupar o lugar de muita gente e ficar lá de vez, não pode ser assim. Então, é bom que isso seja repensado. E eu penso que neste mandato do presidente Chapo, há muitas coisas que vão mudar, há muitas coisas que vão ser inovadas e pronto, esperemos para ver como é que isso caminha. Exato, Salomão. Então fica aqui a nossa rubrica com a promessa de para a semana. Então vamos retomar as questões que foram elencadas aqui pelos nossos internautas e agradecer a todos por essa contribuição. Então foi assim que nós fizemos a nossa rubrica Salomão Responde. Salomão, está tudo dito? Não sei. Não, tem alguma nota para fecharmos o programa? Não há nota. Nesta belíssima cidade de Chiboi. Muito limpa, por acaso. Não, muito brilhante, boa cidade. Estive a ouvir ali, acho que é tanzaniano que está aqui, a dizer que viu uma cidade muito bonita a referir a Chiboi. E eu acho que na próxima edição voltamos a falar da conferência, porque tem muita matéria ainda para se falar. E nessa altura, se calhar, com mais vagar, podemos aprofundar alguns assuntos. Exato. Então foi assim que nós fizemos o nosso programa A Semana com Salomão Moiana. Nós nos despedimos com a promessa de voltar no próximo domingo, já nos nossos estúdios na MBC em Maputo. Queríamos agradecer a todos pela audiência. Nós voltamos então para a semana. Então, a todos que participaram nesta 11ª reunião de quadros, desejamos um excelente regresso para as suas zonas de origem. Boa noite, até lá. Obrigado.